Olá a todos, bem-vindos ao Escritório de Investigação de Mistérios. Nesta edição, continuaremos contando a história de Kedima. Agora, vamos começar a história de hoje, 4 de setembro de 2009, apenas um mês após a morte de Yoshiyuki. Kedima conheceu Yabe, de 43 anos, usando uma nova identidade. O senhor Yabe herdou uma grande fortuna do pai e vivia aproveitando luxos e lazeres, usando o dinheiro que ganhava investindo. Ele era muito introvertido. Não costumava interagir com outras mulheres. A família dele era rica e sem hobbies exagerados. A única forma de entretenimento dele era a pesca. Na frente de Yabe, Kedima se disfarçou como um estudante que havia abandonado a faculdade e voltava dos Estados Unidos para Tóquio, na esperança de encontrar um homem que tivesse uma casa e pudesse casar. O senhor Yabe ficou muito animado quando recebeu um e-mail de Kedima, porque sua mãe havia falecido havia um mês. Ele morava com a mãe há muito tempo e após a morte dela sentia-se muito só e ansiava por alguém para fazer-lhe companhia. No dia seguinte, os dois se encontraram em um café em Kebukuro. Durante este período, Kedima foi muito gentil e atenciosa. Gostava de falar sobre como cozinhar. Então Yabe acreditou na identidade de Kedima e transferiu 2,45 milhões de ienes para a conta dela no dia seguinte. 3 dias depois, Kedima mudou do apartamento dela para a casa de Yabe. Ela fazia uma variedade de pratos bem elaborados a cada dia, tentando criar a imagem de uma boa esposa. Cuidava das tarefas domésticas, deixava tudo organizado. Yabe recuperou rapidamente a morte da mãe e se tornou muito dependente de Kedima. Yabe tinha uma irmã. Certo dia, essa irmã visitou a casa. Yabe não tinha dito à sua irmã que já tinha uma namorada, mas ela percebeu que tudo na casa estava muito limpo e arrumado, completamente diferente da aparência desleixada anteriormente. Sua irmã logo sentiu que alguma mulher deveria estar morando ali, então perguntou ao irmão: "Você já tem namorada?" Yabe respondeu muito animado para a irmã sobre sua história com Kedima e expressou a intenção de se casar com ela. Por meio da descrição de Yabe sobre Kedima, sua irmã achou algo estranho e disse imediatamente que essa mulher estava atrás do dinheiro dele. Yabe ficou muito zangado e defendeu Kedima. Assim, brigou com a irmã e a expulsou. Sabendo disso, Kedima ficou com medo de ser vista por aquela irmã. Então ela ficou com raiva e culpou Yabe por ter informado sobre o namoro sem o consentimento dela. Yabe passou a acreditar que a sua irmã havia deixado Kedima com raiva. Então ele foi para a casa da irmã naquela noite e pediu que ela se desculpasse com Kedima. Insistiu até quebrar a porta da casa dela. A irmã mais velha viu que seu irmão mais novo estava profundamente envolvido e fora de controle. Então ela imediatamente relatou o assunto para a polícia. Disse que seu irmão mais novo provavelmente estava sendo enganado pela nova namorada. Neste momento, Yabe já tinha oferecido todos os seus 2 milhões para Kedima. Na verdade, nessa época a polícia já coletava muitas evidências sobre Kedima. 25 de setembro de 2009. A polícia prendeu Kedima na casa de Yabe por suspeita de fraude. Yabe, sempre fraco, gritou com a polícia e insistia que Kedima era inocente. A polícia mostrou para Yabe as evidências coletadas. Diante dos fatos irrefutáveis, Yabe caiu em lágrimas e quase perdeu os sentidos. 2 dias depois, a polícia descobriu que havia 7 fios do sistema de alarme de incêndio na casa de Yabe, todos cortados. E Kedima tinha comprado 2 fogões a carvão e uma caixa de carvão pela internet.
Se a polícia não tivesse prendido Kijima a tempo, talvez Yabe já estivesse morto. A promotoria entrou com 3 acusações de assassinato contra Kijima Kenai. A maior evidência era o assassinato de Yoshiyuki Yoida. Diante dos fatos, como os vídeos de vigilância, por exemplo, Kijima ficou sem saber o que dizer, e não proferia uma palavra quando o promotor realizava perguntas. Até a testemunha Suzuki, o namoradinho que Kijima sustentava, apareceu. O rosto de Kijima mudou após vê-lo. Ela olhava para Suzuki com grande expectativa. Durante o testemunho de Suzuki, o olhar de Kijima permanecia nele. Os promotores mostraram evidências de que Kijima usou seu pseudônimo Yoshikawa Sakura durante 10 anos. Suzuki confirmou as mentiras de Kijima. Durante o tempo em que ficou no tribunal, Suzuki demonstrava estar muito abatido. Talvez por ter sido enganado por 10 anos, sentia-se mal. Ou talvez porque ele não pudesse aceitar totalmente aqueles fatos. Dessa forma, preferia não olhar Kijima. No total, 83 sessões foram realizadas no tribunal, antes e depois do julgamento de Kinai Kijima, envolvendo 63 testemunhas, quase 500 jurados. Kinai Kijima negou as acusações de assassinato contra Terada, Kenzo Ando e Yoshiyuki Oida, bem como outras acusações de fraude. Em 13 de abril de 2012, o dia em que a sentença foi pronunciada, mais de 1.300 pessoas fizeram fila na frente do Tribunal Distrital de Saitama, esperando ser um dos 49 auditores. 9 horas e 25 minutos. O juiz anunciou o resultado do veredito. Kinai Kijima estava sendo condenada à pena de morte. Naquela tarde, Kinai Kijima apelou por provas insuficientes. 12 de março de 2014, o Tribunal Superior de Tóquio confirmou o veredito inicial. Kinai Kijima apelou novamente. Então, em 14 de abril de 2017, ou seja, 3 anos depois, o Supremo Tribunal Federal anunciou que a sentença de morte continuava vigente, embora a pena de morte não fosse removida, como as provas fornecidas pela acusação ao tribunal foram obtidas através do método de exclusão, não havendo provas diretas de que Kinai Kijima estava envolvida no assassinato. Assim, muitas pessoas passaram a apoiar Kinai Kijima. Um número considerável de japoneses acreditava que Kijima foi ferida por homens enquanto ainda era jovem, o que levou a ter o conceito deturpado sobre o sexo oposto. Durante os 5 anos de interrogatório, Kinai Kijima foi detida em um presídio de Tóquio. A vida na prisão não era chata, poderia-se dizer até muito colorida. Desde 2013, Kijima enviava cartas escritas à mão para fora da prisão para compartilhar em um blog como a vida dela era lá dentro. O nome deste blog era o Diário Prisional de Kinai Kijima. O blogueiro era um homem de 60 anos chamado Doi, um ávido apoiador de Kinai Kijima. Ele insistia que Kijima era inocente. Em março de 2015, os dois solicitaram ao presídio para realizarem um casamento. Sobre o motivo do casamento com Kijima, Doi respondeu que muitas pessoas viam apenas a aparência de Kinai Kijima, mas não entendiam o seu coração. Ela era uma pessoa amável e calorosa, a parceira de casamento dos sonhos dele. Doi, de 60 anos, perdeu a esposa há 15 anos. Tinha um filho e uma filha, ambos com a idade de Kinai Kijima. Doi visitava Kijima na prisão todas as semanas, embora ele só pudesse ter breves conversas através do vidro na sala de visitas. A relação entre Doi e Kijima parecia muito boa. Kijima também escreveu em seu blog que depois de casar, sentia que havia mudado. Não só agora tinha um marido, mas também tinha filhos. Não imaginava que casar poderia fazer alguém sentir tanta felicidade e paz de espírito. Caso soubesse disso antes, teria casado mais cedo. Setembro de 2015. 6 meses depois dos dois terem casado, Doi bebeu antes de dirigir. Houve um grave acidente de carro que paralisou a parte inferior de seu corpo.
Então, após saber disso, Kidima pediu o divórcio imediatamente. No 100º dia após o pedido do divórcio entrar em vigor, Kidima casou-se novamente com Inoue, alguém que conheceu em um site de namoro antes de ir para a prisão. Kidima era tão obcecada por ele que até o chamava de Príncipe Inoue no blog. Talvez saiba que a lei japonesa permite mulheres casarem novamente 100 dias após a entrada do divórcio. Kidima, que supostamente ainda estava apaixonada por Doi, conseguiu se casar com outro homem em um piscar de olhos. A velocidade em que ela se apaixona é mais rápida que virar a página de um livro. Este foi o caso de hoje. Gostaria de mostrar um conjunto de dados. Essas informações foram obtidas no site de relacionamentos em qual Kidima estava cadastrada. De acordo com as informações no site, Kinai Kidima registrou mais de 10 contas com nomes e informações diferentes. As identidades que ela usava iam de tratadora de animais de estimação, dona de casa, engenheira, pianista, até mesmo a advogada. Mais de 10 dias após registrar uma conta, Kidima recebeu um total de 1.845 e-mails de saudações. Ela respondeu a 1.021 deles. Em outras palavras, ela transformava sua identidade e respondia mais de 100 e-mails todos os dias. Durante este período, ela tinha que encontrar a pessoa na vida real. Ela realmente era muito ocupada. Na prisão, ela não só teve 3 casamentos curtos, como também publicou um livro chamado Lizan. Este romance contava a história de uma estudante do interior, de aparência comum, que chegou a Tóquio e foi perseguida por vários homens ricos e bonitos. Até mesmo colegas de faculdade cometiam suicídio por ela. Um livro retratando uma vida muito fantasiosa. Mas na realidade, Kinai Kidima realmente conseguiu fazer com que incontáveis homens dessem tudo por ela. Homens de 30 a 80 anos queriam se casar com ela e gastar todo o dinheiro sem reclamar. Muitas pessoas que viram as fotos de Kinai Kidima disseram que era muito difícil conectá-la a uma mulher dos sonhos para qualquer homem. Então, como Kinai Kidima conseguia? Deixe-me dar uma breve análise. O primeiro ponto, ela gerenciava com diligência diferentes identidades. De acordo com os dados médicos na época da prisão, a altura de Kinai Kidima era 1,55 m, pesava 105 kg. Então, para ela, a beleza interior era muito importante. Kidima mantinha seu blog com muito cuidado, postando a variedade de pratos gourmet e menus todos os dias. Acumulou quase 2.000 fotos. Entre mais de uma dúzia de contas com identidades diferentes, muitas vezes criava mensagens para elogiar as próprias mensagens que postava. Tornava as configurações pessoais de cada conta muito vívidas e confiáveis. Algumas vezes, ela era uma aristocrata de elite que havia deixado a faculdade e voltado para o Japão. Outras vezes, ela se transformava em uma estudante em busca de um parceiro para ajudar a pagar suas contas. Os homens eram enganados sem perceber. Segundo ponto, ela dava plena satisfação aos homens, mencionando uma teoria do Dr. Stephen Gilligan sobre o cuidado da moral feminina. Os homens seriam animais que têm força. Eles esperam sempre ser os mais fortes, especialmente na frente das mulheres. Eles esperam mostrar o lado masculino. A adoração e o louvor das mulheres pode despertar o instinto protetor e aumentar a sensação de satisfação. Na verdade, quando Kinai Kidima havia acabado de chegar em Tóquio e ainda se vendia para viver, ela recebeu um homem de 50 anos, que não podia ter um relacionamento físico normal com mulheres. Esse homem também foi uma das testemunhas do julgamento. De acordo com a descrição, um homem como ele tendia a ser desprezado. Muitas garotas o vendo assim, cobrariam dinheiro e assim que terminassem iriam embora. Mas Kidima Kinai deitou-se ao lado dele e parou para conversar e consolar. Você está ótimo. Essas coisas precisam ser feitas aos poucos. Da próxima vez será melhor.
Depois, este homem tornou-se um cliente frequente de Kijima. Havia também uma terceira vítima, Yoshiyuki Oida. Depois de conhecê-lo, Kijima imediatamente enviou um e-mail para agradecer. O conteúdo era o seguinte: Senhor Oida, obrigado por me encontrar hoje. Lamento que minha aparência não seja a que você imaginava. Na verdade, eu nunca tive confiança em mim. Mas depois de ver você, sua gentileza me marcou profundamente e não poderei esquecê-lo. Eu não esperava, Senhor Oida, que você fosse um cavalheiro tão espirituoso e elegante. Na verdade, a aparência de Yoshiyuki Oida era comum, e ele falava de forma muito direta e sem pensar. No primeiro encontro, ele discutiu com Kijima sobre outras mulheres usando roupas reveladoras. A partir disso, podemos ver que Kijima era muito boa em usar as habilidades em elogiar, fazer com que outros se sentissem reconhecidos para conquistar o favor deles. Os homens que caíram na armadilha de Kijima gastaram dinheiro por ela de bom grado. Depois que o caso de Kijima se tornou público, alguns repórteres entrevistaram homens com quem ela esteve, porque eles se apaixonaram por Kijima. Suas respostas foram surpreendentes. Ela preparava cuidadosamente cada refeição, me amava como uma mãe, aceitava como eu era. Em resumo, podemos ver que Kijima realmente usava o apego desses homens por suas mães e depois gerenciava o que poderia satisfazer essa necessidade. Em seguida, elogiava para que pudessem ficar totalmente satisfeitos com ela para alcançar seu próprio objetivo final, ganhar dinheiro e matar. Enfim, também quero dizer que há uma grande diferença entre assassinos em série do sexo feminino e do sexo masculino. Em um artigo sobre assassinos em série masculinos e femininos, fora mencionado que existem muitas diferenças entre eles. Os assassinos em série do sexo masculino gostam de seguir a vítima, planejam o tempo e percurso. É bem raro que roubem dinheiro, mas basicamente todos agridem sexualmente. As assassinas em série não matam estranhos, começam com homens ao seu redor. Seus motivos são basicamente por dinheiro, raramente são acompanhados de agressões sexuais, e seus métodos criminosos são relativamente brandos. Quase 80% das assassinas em série são envenenadoras. Ao mesmo tempo, as assassinas em série, por causa de seu forte planejamento criminal, pensam cuidadosamente e agem por meios ocultos. Podem permanecer sem suspeitas por um longo período, e o tempo médio de crime pode ser entre 5 a 6 anos. Isso é tudo por hoje. Até a próxima.